Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Capítulo 3. A Renascença, ponto de partida da civilização moderna. Na sua admirável introdução à vida de Santa Elizabeth, Montalembert diz que o século XIII foi, pelo menos no que concerne ao passado, o apogeu da civilização cristã. Talvez jamais a esposa de Cristo tenha reinado com um império tão absoluto sobre o pensamento e sobre o coração dos povos. Então, mais do que em qualquer outro momento desse rude combate, o amor de seus filhos, sua dedicação sem limites, sua quantidade e sua coragem a cada dia crescentes, os santos que ela via eclodir diariamente entre eles, ofereciam a essa mãe imortal forças e consolações das quais ela não foi cruelmente privada, senão depois de muito tempo. Graças a Inocêncio III, que continua a obra de Gregório VII, a cristandade é uma vasta unidade política, um reino sem fronteiras, habilitado por múltiplas raças. Os senhores e os reis tinham aceitado a supremacia pontifícia. Foi preciso que viesse o protestantismo para destruir essa obra. Antes mesmo do protestantismo, um primeiro e rudíssimo golpe fora dado na sociedade cristã a partir de 1308. O que constituía a força dessa sociedade era, como diz Montalembert, a reconhecida e respeitada autoridade do soberano pontífice, o chefe da cristandade, o regulador da civilização cristã. Essa autoridade foi contraditada, insultada e quebrada pela violência e astúcia do rei Felipe IV, na perseguição que dirigiu contra o Papa Bonifácio VIII. Ela também foi diminuída pela complacência de Clemente V em relação a este mesmo rei, que chegou até a mudar a sede do papado para Avignon, em 1305. Urbano VI só voltaria a Roma em 1378. Durante esse longo exílio, os papas perderam boa parte de sua independência e seu prestígio encontrou-se singularmente enfraquecido. Quando retornaram a Roma, após 70 anos de ausência, tudo estava pronto para o grande cisma do Ocidente, que iria durar até 1416 e que por um momento decapitou o mundo cristão. Desde então, a força começou a avantajar-se sobre o direito, como antes de Jesus Cristo. As guerras retomaram o caráter pagão de conquista e perderam o caráter de libertação. A filha primogênita que tinha esbofeteado sua mãe em Anagni foi a primeira a sofrer as consequências de sua prevaricação. Guerra dos 100 Anos, Crécy, Poitiers, Azincourt. Em nossos dias, para não falar do que precedeu, a ocupação de Roma, a ampliação da Prússia às custas de seus vizinhos, a impassibilidade da Europa diante do massacre dos cristãos pelos turcos e a imolação de um povo à cobiça do Império Britânico, tudo isso é muito pagão. Pastor inicia com estas palavras sua história dos papas na Idade Média. Deixada de lado a época em que se operou a transformação da antiguidade pagã no cristianismo, não há talvez época mais memorável que o período da transição entre a Idade Média e os tempos modernos. Esse período foi chamado de Renascença. Ela se produziu numa época de moleza, de decadência quase geral da vida religiosa, período lamentável cujas características são, a partir do século XIV, o enfraquecimento da autoridade dos papas, a invasão do espírito mundano no clero, a decadência da filosofia e da teologia escolástica, uma espantosa desordem na vida política e civil. Nessas circunstâncias, se colocavam sob os olhos de uma geração intelectual e fisicamente sobre-excitada, doentia sob todos os aspectos, as deploráveis lições contidas na literatura antiga. Sob a influência de uma admiração excessiva, poderíamos dizer doentia, pelos encantos dos escritores clássicos, avorava-se, francamente,
o estandarte do paganismo. Os seguidores dessa reforma pretendiam modelar tudo exatamente como na antiguidade, os costumes e as ideias, restabelecendo a preponderância do espírito pagão e destruir radicalmente o estado de coisas existente, considerado por eles como uma degenerescência. A influência desastrosa exercida na moral pelo humanismo fez-se igualmente sentir cedo e de maneira assustadora no domínio da religião. Os seguidores da renascença pagã consideravam sua filosofia antiga e a fé da Igreja como dois mundos inteiramente distintos e sem nenhum ponto de contato. Eles queriam que o homem tivesse a felicidade na terra, que todas as suas forças, toda a sua atividade fossem empregadas para buscar a felicidade temporal. Diziam que o dever da sociedade era o de se organizar de tal maneira que ela conseguisse chegar a oferecer a cada um o que pudesse satisfazer-lhe todos os desejos e em todos os sentidos. Nada de mais oposto à doutrina e à moral cristãs. Os antigos humanistas, diz com muita razão Jean Jansen, não tinham menos entusiasmo pela herança grandiosa legada pelos povos da antiguidade do que tiveram mais tarde seus sucessores. Antes destes, eles tinham visto no estudo da antiguidade um dos mais poderosos meios de educar com sucesso a inteligência humana. Mas, no seu pensamento, os clássicos gregos e latinos não deviam ser estudados com o objetivo de alcançar, com eles e por eles, o fim de toda educação. Eles entendiam dever colocá-los a serviço dos interesses cristãos. Desejavam, antes de tudo, chegar, graças a eles, a uma compreensão mais profunda do cristianismo e a melhoria da vida moral. Mas, pelos mesmos motivos, os padres da Igreja tinham recomendado e encorajado o estudo das línguas antigas. A luta não começou e não se tornou necessária, senão quando os jovens humanistas rejeitaram toda a antiga ciência teológica e filosófica por serem bárbaras. Pretenderam que toda noção científica está contida unicamente nas obras dos antigos. Entraram em luta aberta com a Igreja e o cristianismo e muito frequentemente lançaram um desafio à moral. A mesma observação vale para os artistas. A Igreja, diz o mesmo historiador, colocara a arte a serviço de Deus, chamando os artistas para cooperarem na propagação do reino de Deus sobre a terra e convidando-os a anunciar o Evangelho aos pobres. Os artistas, respondendo fielmente a esse apelo, não erguiam o belo sobre um altar para dele fazer um ídolo, adorado por si mesmo, mas trabalhavam para a glória de Deus. Através de suas obras de arte, eles desejavam despertar e aumentar nas almas o desejo e o amor dos bens celestes. Enquanto a arte conservou os princípios religiosos que a trouxeram à luz, manteve-se em constante progresso. Mas, na medida em que se desvaneceram a fidelidade e a solidez dos sentimentos religiosos, ela viu escapar-lhe a inspiração. Mais ela olhou para as divindades estrangeiras, mais ela quis ressuscitar e dar uma vida artificial ao paganismo, e mais também viu desaparecer sua força criadora, sua originalidade. Ela caiu, enfim, numa secura e numa aridez completas. Sob a influência desses intelectuais, a vida moderna tomou uma direção inteiramente nova, que foi o oposto da verdadeira civilização. Porque, como disse muito bem Lamartine, toda civilização que não vem da ideia de Deus é falsa. Toda civilização que não tende à ideia de Deus é curta. Toda civilização que não é penetrada da ideia de Deus é fria e vazia. A última expressão de uma civilização perfeita é Deus melhor visto, melhor adorado, melhor servido pelos homens. A mudança se operou primeiro nas almas. Muitos perderam a concepção segundo a qual todo fim está em Deus, para adotar aquela que quer que tudo esteja no homem. Ao homem decaído e resgatado, disse com muita propriedade Berriot, a renascença opôs o homem nem decaído, nem resgatado, que se eleva a uma admirável altura pelas simples forças de sua razão,
e de seu livre-arbítrio. O coração não mais serviu para amar a Deus, o espírito para conhecê-lo, o corpo para servi-lo, e mediante isso merecer a vida eterna. A noção superior que a Igreja tivera tanto cuidado em estabelecer e que lhe custara tanto tempo, se obliterou neste, naquele, nas multidões, como no tempo do paganismo. As almas fizeram do prazer e do gozo a finalidade da vida. Elas procuraram os meios para obtê-los na riqueza, e para adquiri-la não mais se levaram tanto em conta os direitos de outrem. Para os estados, a civilização não consistia mais na santidade de muitos e as instituições sociais em meios ordenados para preparar as almas para o céu. Novamente, eles encerraram a função da sociedade no tempo, sem atenção para as almas feitas para a eternidade. Naquela época, como hoje, deram a isso o nome de progresso. Tudo nos anuncia, exclamava com entusiasmo Campanello, a renovação do mundo. Nada impede a liberdade do homem. Como se impediria a marcha e o progresso do gênero humano? As novas invenções, a imprensa, a pólvora, o telescópio, a descoberta do novo mundo, etc., vindo juntar-se ao estudo das obras da antiguidade, provocaram uma embriaguez de orgulho que disse: a razão humana basta a si mesma para governar seus negócios na vida social e política. Não temos necessidade de uma autoridade que sustente ou corrija a razão. Assim foi derrubada a noção sobre a qual a sociedade tinha vivido, e em razão da qual ela havia prosperado a partir de nosso Senhor Jesus Cristo. A civilização renovada do paganismo agiu inicialmente sobre as almas isoladas, depois sobre a opinião pública, depois sobre os costumes e as instituições. Seus estragos manifestaram-se, em primeiro lugar, na ordem estética e intelectual. A arte, a literatura e a ciência retiraram-se pouco a pouco do serviço das almas para se empenharem na animalidade, fato que introduziu na ordem moral e religiosa essa revolução que foi a Reforma. Da ordem religiosa, o espírito da Renascença ganhou a ordem política e social com a Revolução. E ei-los que atacam a ordem econômica com o socialismo. É aí que a civilização pagã devia chegar. É aí que ela encontrará seu fim, ou nós o nosso. Seu fim, se o cristianismo retomar o domínio sobre os povos apavorados, ou melhor dizendo, acabrunhados pelos males que o socialismo fará pesar sobre eles. O nosso, se o socialismo puder levar até o fim a experiência do dogma do livre gozo nesta terra e nos fizer sofrer todas as consequências. No entanto, isso não se fez e não continua sem resistência. Uma multidão de almas permaneceu e permanece, hoje ligada ao ideal cristão, e a Igreja está sempre presente para mantê-lo e trabalhar pelo seu triunfo. Daí o conflito que, no seio da sociedade, dura mais de 5 séculos e que hoje chegou ao estado agudo. A Renascença é, pois, o ponto de partida do estado atual da sociedade. Tudo quanto sofremos vem daí. Se queremos conhecer nosso mal e tirar desse conhecimento o remédio radical para a situação presente, é preciso remontar a Renascença. E não obstante, os papas a favoreceram. Ela que foi o ponto de partida da civilização dita moderna. Impõe-se uma palavra de explicação. Os papas da Igreja, dissemos, haviam recomendado o estudo das literaturas antigas, e isto por 2 razões. Eles encontravam nelas um excelente instrumento de cultura intelectual e delas faziam um pedestal para a revelação. Assim, a razão é o suporte da fé. Fiéis a esta orientação, a Igreja, e em particular os monges, colocaram todos os seus cuidados em salvar do naufrágio da barbárie os autores antigos, em copiá-los, em estudá-los e em fazê-los servir à demonstração da fé. Era, pois, inteiramente natural que, quando começou na Itália a renovação literária e artística, os papas a ela se mostrassem favoráveis. As vantagens acima assinaladas
eles viram acrescentarem-se outras, de um caráter mais imediatamente útil àquela época. Desde a metade do século XIII, consecutivas tratativas tinham sido mantidas entre o papado e o mundo grego para obter o retorno das igrejas do Oriente à Igreja Romana. De um lado e de outro, enviavam-se embaixadas. O conhecimento do grego era necessário para argumentar contra os cismáticos e oferecer-lhes a luta no seu próprio terreno. A queda do Império Bizantino ensejou oportunamente para um novo e decisivo impulso desse gênero de estudos. Os sábios gregos, trazendo para o Ocidente os tesouros literários da antiguidade, excitaram um verdadeiro entusiasmo pelas letras pagãs, e esse entusiasmo não se manifestou em nenhum outro lugar, tanto como entre as pessoas da Igreja. A imprensa veio a propósito para multiplicá-los e para tornar a aquisição infinitamente menos onerosa. Enfim, a invenção do telescópio e a descoberta do Novo Mundo abriam aos pensamentos os mais largos horizontes. Ainda aqui, vemos os papas, e primeiramente os de Avignon, com seu zelo em enviar missionários aos países longínquos, oferecerem um novo estímulo à fermentação dos espíritos, boa no seu princípio, mas da qual abusou o orgulho humano, como em nossos dias vemo-lo abusar dos progressos das ciências naturais. Os papas, pois, foram levados por toda sorte de circunstâncias providenciais a chamar e a fixar perto deles os representantes renomados do movimento literário e artístico de que eram testemunhas. Disso fizeram o dever e uma honra. Prodigalizaram as encomendas, as pensões, as dignidades àqueles cujos talentos os elevavam acima dos outros. Infelizmente, com o olhar posto no objetivo que queriam alcançar, não tomaram suficiente cuidado com a qualidade das pessoas que assim encorajavam. Petrarca, que concordamos em chamar o primeiro dos humanistas, encontrou na corte de Avignon a mais alta proteção e ali recebeu o cargo de secretário apostólico. Desde então, se estabeleceu na corte pontifícia a tradição de reservar as altas funções de secretário apostólico aos escritores mais renomados, de maneira que esse colégio logo se tornou um dos focos mais ativos da Renascença. Ali foram vistos santos religiosos, tais como o Camaldulense, Ambrósio, Traversari, mas infelizmente também grosseiros epicúreos como Poge, Filelfe, o Arentino e muitos outros. Apesar da piedade, apesar mesmo da austeridade pessoal com que os papas da época edificaram a igreja, eles não souberam, em razão da atmosfera que os envolvia, defender-se de uma condescendência demasiadamente grande para com escritores que, apesar de estarem a serviço deles, logo se tornaram, por causa do declive ao qual se abandonaram, os inimigos da moral e da igreja. Essa condescendência estendeu-se às próprias obras, se bem que, tudo somado, elas fossem a negação do cristianismo. Todos os erros que depois perverteram o mundo cristão, todos os atentados perpetrados contra suas instituições, tiveram aí sua fonte. Podemos dizer que tudo isto, a que assistimos, foi preparado pelos humanistas. Eles são os iniciadores da civilização moderna. Já Petrarca havia urido no comércio da antiguidade sentimentos e ideias que teriam afligido a corte pontifícia, se esta tivesse medido as consequências. Ele, é verdade, sempre se inclinou diante da Igreja, de sua hierarquia, de seus dogmas, de sua moral. Mas não foi assim com os que o sucederam, e pode-se dizer que foi ele quem os colocou na via ruim na qual se embrenharam. Suas críticas contra o governo pontifício autorizaram Vala a minar o poder temporal dos papas e denunciá-los como inimigos de Roma e da Itália, a apresentá-los como os inimigos dos povos. Ele foi até mesmo à negação da autoridade espiritual dos soberanos pontífices na Igreja, recusando aos papas o direito de se chamarem vigários de Pedro.
Outros apelaram ao povo ou ao imperador para restabelecerem, seja a República Romana, seja a Unidade Italiana, seja o Império Universal. Coisas estas que todas vemos nos dias atuais, tentados 1848, realizados 1870 ou apresentadas como objetivo das aspirações da franco-maçonaria. Albert preparou uma outra espécie de atentado, o mais característico da civilização contemporânea. Jurista e literato, compôs um tratado do direito. Aí proclamava que a Deus deve ser deixado o cuidado das coisas divinas e que as coisas humanas são da competência do juiz. Era, como observa Guiraldi, proclamar o divórcio da sociedade civil e da sociedade religiosa. Era abrir os caminhos àqueles que querem que os governos não persigam senão os fins temporais e permaneçam indiferentes aos espirituais. Defendem os interesses materiais e deixem de lado as leis sobrenaturais da moral e da religião. Era afirmar que os poderes terrestres são incompetentes ou devem ser indiferentes em matéria religiosa, que eles não têm que conhecer a Deus, que eles não têm que fazer observar suas leis. Era, numa palavra, formular a grande heresia do tempo presente e arruinar pela base a civilização dos séculos cristãos. O princípio proclamado por este secretário apostólico encerra o germe de todas as teorias que nossos modernos defensores da sociedade laica atribuem a si. Bastava deixar esse princípio se desenvolver para chegar a tudo que hoje testemunhamos com tristeza. Atacando assim a base da sociedade cristã, os humanistas derrubavam ao mesmo tempo no coração do homem a noção cristã do seu destino. O céu, escrevia Colácio Salutati, nos seus Travaux Hercule, pertence de direito aos homens enérgicos que sustentaram grandes lutas ou realizaram grandes trabalhos sobre a terra. Extraíram-se desse princípio os decorrentes consequências. O ideal antigo e naturalista, o ideal de Zenon, de Plutarco e de Epícoro, consistia em multiplicar ao infinito as energias de seu ser, desenvolvendo harmoniosamente as forças do espírito e as do corpo. Este tornou-se o ideal que os fiéis da Renascença adotaram na sua conduta, assim como nos seus escritos, em substituição às aspirações sobrenaturais do cristianismo. Este foi, nos dias de hoje, o ideal que Friedrich Nietzsche levou ao extremo, gabando a força, a energia, o livre desenvolvimento de todas as paixões, que devem fazer o homem chegar a um estado superior àquele em que ele se encontra, que devem produzir o super-homem. Para esses intelectuais, para aqueles que o escutaram e para aqueles que até nossos dias fizeram-se seus discípulos, a ordem sobrenatural foi quase completamente posta de lado. A moral tornou-se a satisfação dada a todos os instintos. O gozo, sob todas as formas, foi objeto de suas pretensões. A glorificação do prazer, para o tema preferido das dissertações dos humanistas. Laurent Valla afirmava no seu tratado De Voluptate que o prazer é o verdadeiro bem e que não há outro bem fora do prazer. Essa convicção levou-o ele e muitos outros a escrever em poesia as piores licenciosidades. Assim eram prostituídos os talentos que deveriam ter sido empregados em vivificar a literatura e a arte cristãs. Sob todos os aspectos, ocorria o divórcio entre as tendências da Renascença e as tradições do cristianismo. Enquanto a Igreja continuava a pregar a decadência do homem, a afirmar sua fraqueza e a necessidade de um socorro divino para o cumprimento do dever, o humanismo tomava a dianteira com Jean-Jacques Rousseau para proclamar a bondade da natureza. Ele deificava o homem. Enquanto a Igreja assinalava uma razão e um fim sobrenaturais para a vida humana, colocando em Deus o termo do nosso destino, o humanismo, repaginado, limitava a este mundo e ao próprio homem o ideal da vida. Da Itália, o movimento ganhou as outras partes da Europa. Na Alemanha, o nome de Reuchlin
Foi, sem que se esse sábio soubesse, o grito de guerra de todos os que trabalharam para destruir as ordens religiosas, a escolástica e, no fim das contas, a própria Igreja. Sem o escândalo que se fez ao seu redor, Lutero e seus discípulos jamais teriam ousado sonhar o que fizeram. Nos Países Baixos, Erasmo preparou ele também os caminhos da reforma com o seu elogio da loucura. Lutero nada fez além de proclamar bem alto e descaradamente executar o que Erasmo não cessara de insinuar. França tinha igualmente se apressado em acolher em seu território as letras humanistas. Elas não produziram aí, pelo menos na ordem das ideias, efeitos tão ruins, mas não se passou da mesma forma com os costumes. Desde que os costumes dos estrangeiros começaram a nos agradar, diz o grande chanceler de Vair, que presenciou aquilo sobre o que fala, os nossos se perverteram e se corromperam de tal modo que podemos dizer, há muito tempo não somos mais franceses. Em nenhuma parte, os chefes da sociedade tiveram suficiente clarividência para realizar a separação do que havia de são e do que havia de infinitamente perigoso no movimento de ideias, de sentimentos, de aspirações, que recebeu o nome de Renascença. De maneira que por toda parte a admiração pela antiguidade pagã passou da forma ao fundo, das letras e das artes à civilização. E a civilização começou a se transformar para tornar-se o que ela é hoje, esperando ser como se representará amanhã. Deus, no entanto, não deixou sua igreja sem socorro nesta, como em nenhuma outra provação. Santos, entre outros, São Bernardino de Sena, não cessaram de advertir e de mostrar o perigo. Eles não foram ouvidos, e foi por isso que a Renascença engendrou a Reforma e a Reforma a Revolução, cujo objetivo é aniquilar a civilização cristã para substituí-la em todo o universo pela civilização dita moderna. Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Capítulo 4. A Reforma, filha da Renascença. No seu livro La Réforme en Allemagne et en France, um antigo magistrado, o conde J. Becelli, conta que Paulin Paris, um dos sábios mais eruditos sobre a Idade Média e um dos que melhor a conheceram, disse um dia em sua presença a um interlocutor que se espantava da grande diferença entre a França moderna e aquela de outrora, obscurecida pelas trevas da Idade Média. Desenganai-vos, a Idade Média não era tão diferente dos tempos modernos como credes. As leis eram diferentes, assim como os usos e os costumes, mas as paixões humanas eram as mesmas. Se um de nós fosse transportado para a Idade Média, veria ao seu redor trabalhadores, soldados, padres, economistas, desigualdades sociais, ambições, traições. O que mudou foi o objetivo da atividade humana. Não se poderia dizer de melhor maneira. Os homens da Idade Média eram da mesma natureza que a nossa, natureza inferior à dos anjos e ademais decaída. Eles tinham nossas paixões, deixavam-se, como nós, arrastar por elas, frequentemente a excessos mais violentos. Mas o objetivo era a vida eterna. Os usos, as leis e os costumes inspiravam-se nela. As instituições religiosas e civis dirigiam aos homens para seu fim último, e a atividade humana se dirigia, em primeiro lugar, à melhoria do homem interior. Hoje, e aí está o fruto da Renascença, da Reforma e da Revolução, o ponto de vista mudou. O fim não é mais o mesmo. O que é desejado, o que é procurado, não pelos indivíduos isoladamente, mas pelo impulso dado a toda atividade social, é a melhoria das condições da vida presente para se chegar a um maior e mais universal gozo. O que conta como progresso não é o que contribui para uma maior perfeição moral do homem, mas o que aumenta o seu domínio sobre a matéria e a natureza, a fim de colocá-las mais completa e docilmente a serviço do bem-estar temporal. Para alcançar esse bem-estar,
foram sucessivamente proclamadas a independência da razão em relação à revelação, a independência da sociedade civil em relação à Igreja, a independência da moral em relação à lei de Deus. 3 etapas na via do progresso perseguido pela Renascença, pela Reforma e pela Revolução. Não se deve crer que os humanistas, literatos e artistas, cujas aberrações vimos do tríplice ponto de vista intelectual, moral e religioso, formassem apenas pequenos cenáculos fechados, sem eco, sem ação no exterior. Inicialmente, os artistas falavam à vista de todos, e quando, para ficar apenas neste exemplo, Filarete tomou, emprestada à mitologia, a decoração das portas de bronze da Basílica de São Pedro, ele certamente não edificou o povo por ali que passava. Ademais, era na corte dos príncipes que os humanistas tinham suas academias. Era ali que compunham seus livros, era ali que espalhavam suas ideias, que estabeleciam seus costumes. E é sempre do alto que desce todo o mal e todo o bem, toda perversão, assim como toda edificação. Não há, pois, motivo para espanto no fato de a Reforma, que foi uma primeira tentativa de aplicação prática das novas ideias formuladas pelos humanistas, ter sido recebida e propagada com tanto ardor pelos príncipes da Alemanha e em outras regiões e ter encontrado no povo acolhimento tão fácil. A resistência foi muito fraca na Alemanha. Foi mais vigorosa na França. O cristianismo tinha penetrado mais profundamente nas almas de nosso país do que em qualquer outro lugar. Combatido na sua teoria pelos humanistas, ele sobreviveu mais tempo na maneira de viver, de pensar e de sentir. Daí entre nós uma luta mais encarniçada e mais prolongada. Ela começou pelas guerras de religião, continuou na Revolução. Ela dura sempre, como muito bem assinalou Waldeck Rousseau. Através de meios diversos, desde o início, continua sempre o conflito entre o espírito pagão, que quer renascer, e o espírito cristão, que quer se manter. Hoje, como desde o primeiro dia, um e outro querem triunfar sobre o adversário. O primeiro pela violência que fecha as escolas livres, despoja e exila os religiosos e ameaça as igrejas. O segundo, pelo recurso a Deus e pela continuidade do ensino cristão, por todos os meios que permanecem à sua disposição. As diversas peripécias desse longo drama mantêm expectativa o céu, a terra e o inferno. Porque se a França decidir-se por rejeitar o veneno revolucionário, ela restaurará no mundo inteiro a civilização que ela foi a primeira a compreender, a adorar e a propagar. Se ela sucumbir, o mundo terá tudo a temer. O protestantismo veio-nos da Alemanha e, sobretudo, de Genebra. Ele foi bem denominado. Era impossível qualificar a reforma de Lutero com uma palavra diferente de protesto, porque ela é protesto contra a civilização cristã, protesto contra a Igreja, que fundara essa civilização, protesto contra Deus, do qual essa civilização emanava. O protestantismo de Lutero é o eco sobre a terra do Non Serviam de Lúcifer. Ele proclama a liberdade, a dos rebeldes, a de Satã, o liberalismo. Ele diz aos reis e aos príncipes: empregai vosso poder para sustentar e para fazer triunfar minha revolta contra a Igreja, e eu vos entregarei toda a autoridade religiosa. Tudo o que a Reforma tinha recebido da Renascença e que devia transmitir a Revolução está contido nesta palavra: protestantismo. Transmitida de indivíduo a indivíduo, o protestantismo logo ganhou província após província. O historiador alemão e protestante Ranke diz qual foi seu grande meio de sedução: o desregramento moral que a Renascença havia colocado em lugar de honra. Muitas pessoas abraçaram a reforma, diz ele, com a esperança de que ela lhe asseguraria
uma maior liberdade na conduta privada. Com efeito, existe entre o catolicismo e o protestantismo, tal como pregou Lutero, uma diferença radical sob esse aspecto. O catolicismo promete recompensas futuras para a virtude e ameaça o vício com castigos eternos. Por aí, ele põe o mais poderoso freio às paixões humanas. A reforma vinha prometer o paraíso a todo homem, mesmo ao mais criminoso, com a única ressalva de um ato de fé interior para justificação pessoal, por imputação dos méritos de Cristo. Se só pelo efeito dessa persuasão, que é fácil de se conceder, os homens recebem a garantia de ir ao paraíso, mesmo continuando a se entregarem ao pecado e até ao crime, muito tolo seria aquele que renunciasse a obter aqui embaixo tudo o que encontra à sua disposição. A presença num país profundamente católico de pessoas que têm esses princípios e se esforçam em propagá-los devia já causar algum transtorno ao Estado. Esse transtorno se tornou profundo quando o protestantismo não mais se contentou em pregar aos indivíduos a fé sem as obras, mas se sentiu suficientemente forte para querer se apoderar do reino a fim de arrancá-lo de suas tradições e de moldá-lo a seu modo. A partir de Clovis, o catolicismo não tinha deixado um só dia sequer de ser a religião do Estado. Das tradições corolíngias e merovingias, foi a única conservada completamente intacta até a Revolução. Durante meio século, os protestantes tentaram separar da sua mãe a filha primogênita da Igreja. Usaram alternadamente a astúcia e a força para se apoderarem do governo, para colocar o tão católico povo francês sob o jugo dos reformadores, como acabavam de fazer na Alemanha, na Inglaterra, na Escandinávia. Estiveram prestes a conseguir. Após a morte de Francisco de Guise, os huguenotes eram senhores de todo o Midi. Não hesitaram, pois, para se assenhorearem do restante, em apelar aos alemães e aos ingleses, seus correligionários. Aos ingleses, eles entregaram o Havre. Aos alemães, prometeram a administração dos bispados de Metz, Toul e Verdun. Enfim, com La Rochelle, eles mesmos tinham criado materialmente um Estado dentro do Estado. Sua intenção era substituir a monarquia cristã por um governo e um gênero de vida modelados segundo os de Genebra, quer dizer, a República. Os huguenotes, diz Tavannes, estão a caminho de fundar uma democracia. O plano para isso tinha sido traçado em Béarn, e os estados de Languedoc reclamavam sua execução em 1573. O jurista protestante François Hartmann exerceu sobre os espíritos, no sentido democrático, uma grande influência com seu livro Franco-Galia, em 1573. Ele colocou a serviço das teorias republicanas uma história à sua maneira para conduzir, com grande reforço de textos e de afirmações, os franceses à sua Constituição primitiva. A soberana e principal administração do reino, dizia ele, pertence à geral e solene Assembleia dos 3 Estados. O rei reina, mas não governa. O Estado, a República, é tudo. O rei quase nada. Ele joga seus leitores na plena soberania do povo. O Franco-Galia teve uma repercussão enorme. Os panfletários huguenotes plagiaram-no um melhor que o outro. O sistema exposto neste livro é a democracia tal como compreendida hoje em dia. Essa forma de governo, que dava aos agitadores fácil acesso aos primeiros cargos do Estado, propiciou-lhes o poder para propagarem suas doutrinas. Ao mesmo tempo, ela deu melhor resposta às ideias de independência que estavam no fundo da reforma, ao direito que a Renascença queria conferir ao homem para que se dirigisse por si mesmo em direção ao ideal de felicidade que ela lhe apresentava.
A França, por causa dos huguenotes, estava à beira do abismo. A situação não era menos crítica para a Igreja Católica. Ela acabava de perder a Alemanha, a Escandinávia, a Inglaterra e a Suíça. Os Países Baixos se insurgiam contra ela. A apostasia da França, se viesse a confirmar-se, devia causar no mundo inteiro o escândalo mais pernicioso e o mais profundo abalo. Tanto mais que a Espanha deveria segui-la. O objetivo constante de todo o partido protestante, para o qual Coligny não cansou de trabalhar, era arrastar a França para uma liga geral com todos os estados protestantes, a fim de esmagar a Espanha, única grande nação católica que permanecera poderosa. Isto teria sido a ruína completa da civilização cristã. Deus não o permitiu, e a França também não. Os Valois fraquejavam, hesitavam, adotavam variações na sua política. A Liga nasceu para tomar em suas mãos a defesa da fé, para mantê-la na nação e no governo do país. Os católicos que formavam agora a quase totalidade dos franceses quiseram ter chefes absolutamente inquebrantáveis em sua fé. Escolheram a casa de Guise. Em qualquer apreciação que se faça sobre as guerras de religião, diz Bocelli, é impossível desconhecer que a casa de Guise foi, durante todo esse período, a própria encarnação da religião do Estado, do culto nacional e tradicional, ao qual tantos franceses permaneciam unidos. Ela personificou a ideia da fidelidade católica. Os Guise, provavelmente, ter-se-iam tornado reis da França se Henrique III se tivesse feito protestante ou se Henrique IV não se tivesse feito católico. Deus quis conservar a França, sua estirpe real, como ele havia feito, uma primeira vez, pela missão dada a Joana d'Arc. O herdeiro do trono, segundo a lei sálica, era Henrique de Navarra, aluno de Coligny, protestante e chefe dos protestantes. Deus mudou seu coração. A França recobrou a paz. E Luís XIII e Luís XIV recolocaram o nosso país no caminho da civilização católica. Digamos, entretanto, que esse último cometeu a falta que, por si só, teria graves consequências de desejar a Declaração de 1682. Ela trazia nos seus flancos a Constituição Civil do Clero. Ela começava a obra, nefasta entre todas, da secularização que prossegue hoje até as suas últimas consequências. Luís XV, que se entregara aos costumes da Renascença, viu a obra de descristianização iniciada pela Reforma ser retomada por Voltaire e pelos enciclopedistas percursores de Robespierre, ancestrais daqueles que nos governam atualmente. Taine disse com muita propriedade: a reforma não é senão um movimento particular dentro de uma revolução que começou antes dela. O século XIV abre o caminho e depois, cada século se ocupa apenas a preparar, na ordem das ideias, novas concepções e, na ordem prática, novas instituições. Desde aquele tempo, a sociedade não mais reencontrou seu guia na Igreja, nem a Igreja sua imagem na sociedade.